Que é para impressionar mesmo as visitas. É a sala de visitas de Casa Cor. Você chega aqui, você entra, daí pronto, acabou. Você fica aqui mesmo, né? E foi feito pela Ana Paula, que preservou o máximo possível tudo. Foi a minha alegria, meu contentamento quando eu entrei na casa, que eu vi um palacete tão íntegro no centro da cidade. Foi tão grande que quando eu tive a sorte de pegar esse ambiente, eu tive a certeza que eu ia preservar todos os elementos encontrados. Sim, a gente chegou mais cedo aqui, a Ana estava aqui se fotografando o espaço dela e ela falou, essa casa ela me tomou, ela me incorporou, ela me emociona. O que essa casa te traz? Gente, olha, a primeira vez que eu entrei, primeira vez que eu fiquei sabendo, né, quando a gente tomou conhecimento que a Casa Cor seria aqui, né? Gente, Palacete das Rosas, como é que tá? Quando nós entramos, né, eu estava com o Luizinho no dia, nós estávamos juntas, que eu vi o estado que se encontrava o palacete, né? Os espaços grandiosos, os detalhes arquitetônicos, os elementos decorativos, eu falei assim, Luizinha, não existe em Salvador outra casa para acontecer a Casa Cor 2015, edição especial, que não seja o Palacete das Rosas. Aí fomos conhecendo os ambientes, fomos conhecendo os espaços, vendo os acabamentos, os detalhes, e cada vez que a gente andava pela casa, a gente se encantava mais, né? Os pisos maravilhosos, meu Deus do céu, os tetos. Quando eu entrei aqui nesse ambiente, gente, eu acho que eu recebi um corpo estranho, porque eu disse, é meu. É meu, baixou aqui, eu disse, é meu, só pode ser esse, entendeu? E cada vez que eu vinha, eu me encantava mais, né? Eu descobria os pequenos detalhes, né? Eu identificava as origens, né, dos materiais, né? E foi aquela coisa, quanto mais eu vinha, mais eu me apaixonava. Que bacana. Bom, ele já estava, como a gente vê aqui, as boiseries você não mexeu, o teto você não mexeu, você teve que fazer alguma coisa? Não, eu só fiz uma intervenção aqui. Duas, na realidade, né? Esse tecido aqui que você vê entre a boiserie e a sanca de madeira no teto, ele cobre um estêncil existente na casa. Como esse estêncil interferia muito nos detalhes em pedra de Ilhéus, nos detalhes do teto, eu acabei que eu isolei ele com tecido. Tá? Então, como eu isolei ele, eu resolvi fazer a cortina igual, né? Para não ter outro elemento, né? Quanto mais eu conseguisse... quanto menos eu intervisse, mais eu valorizaria o existente no espaço. E a ideia sempre foi essa, né? Tinha esse teto já todo trabalhado com essa pintura especial, com esses elementos decorativos em dourado, essas réguas de madeira trabalhada, e a pedra de Ilhéus, que é maravilhosa, que estava íntegra nos peitoris das janelas, né? Aqui é a pedra, no peitoril da janela é a pedra e no teto é uma pintura. É uma pintura especial, que tenta reproduzir a pedra. Né? E por isso que eu isolei o estêncil que tinha aqui, que é um estêncil azul marinho e verde, que ele trazia uma confusão com esses elementos do teto e da pedra de Ilhéus. Para poder eu trabalhar o ambiente, interferindo o mínimo possível na arquitetura existente, eu isolei com essa forração em camurça e reproduzi o tecido na cortina. Essa forração, quando você tirar, tá aí o estêncil, não aconteceu nada. Íntegro, porque eu fiz um travamento em madeira e criei, na verdade, isso aqui, se você observar depois, eu vou te mostrar o detalhe, existe uma régua de madeira que trava o tecido na parte superior, na parte inferior e nas laterais. Então, o tecido é tensionado, criou um colchão de ar entre a parede existente, onde está o estêncil, e o tecido, que inclusive dá um tratamento acústico, ele absorve os ruídos da rua. Você vê que você não ouve nada da rua aqui. Né? A gente está aqui dentro do ambiente vizinho à rua, com janelas para a rua, e você não ouve nenhum barulho da rua. Aqui funcionava a sala de visita mesmo da casa? Não. Eu conversei muito na inauguração com os netos do proprietário, que inclusive moraram aqui por um tempo, né? E uma delas me falou que aqui era a sala de jantar nobre da família. Né? Então aqui é uma sala de jantar de fato, né? Devia ter uma mesa. Era uma sala de jantar, exatamente. Deveria ter uma mesona aqui, né? Tinha um alçapão que ia para baixo da casa, que as crianças guardavam os brinquedos. Né? Que era esse alçapão? Me mostra. Você falou. Naquele cantinho aqui. Mas era pela parede que Não, entrava? Aqui no chão. Ela me falou que era aqui nesse cantinho, né? Que eles guardavam os brinquedos aí, entre uma escadinha aí. Enfim, eu acho bem pequeno para poder uma pessoa passar aí, mas... Criança. Pode tudo, né? E faz tudo. Consegue tudo. Eu, por exemplo, para passar aí, só se passar vaselina para escorregar. Ai, bom. Aí eles fecharam, cobriram. Não tem mais a passagem para essa passagem secreta. E o piso, não sei se a câmera consegue pegar, ele está íntegro. Eu fiz um tratamento aqui com uma empresa especializada em polimentos e recuperação de pisos e que ele foi tirando camadas bem fininhas de muita sujeira antiga, de um resíduo de cola que, segundo informações, esse piso estava coberto com um formipiso. Talvez por isso ele tenha estado tão íntegro, né, quando nós viemos. E aí essa empresa raspou, sempre com uma lixa bem fininha, depois deu um polimento e, se você observar bem, a parte amarela ainda está nacarada do polimento encontrado.
É uma arquitetura encantadora. Encantador. Agora, você que colocou a iluminação aqui embaixo? Pois é, eu fiquei com... Como eu quis preservar tudo, eu tive uma limitação muito grande, né? Na iluminação, eu não podia quebrar a parede, não podia quebrar o piso. Eu encontrei no teto esses 4 pontos que estão nas extremidades, que eu mantive e troquei só o tipo de lâmpada. Não é original esse daí. Os 4 do centro são, das extremidades são. O do centro, que não é original, foi emprestado por Calula Filho. É um lustre bacará. Esse das extremidades são originais da casa. Então, e aí, pronto, eu só tinha esses 5 pontos e uma tomada ou outra pelo espaço, né? Que antigamente não existia essa profusão de tomadas que a gente tem hoje em dia. Aí, o que é que eu fiz? Junto ao boiserie madeira escura, nós aplicamos uma régua de alumínio e uma fita de LED bem delicada, direcionando a iluminação para baixo. Foi uma forma que eu encontrei de iluminar o perímetro, né? Sem chamar a atenção para o aparelho de luz, né? Para o equipamento, e sim para a iluminação que ele produzia. sim, não, e você valoriza também. Valoriza, inclusive, a boiserie. Isso, ficou lindo. Tudo fica Aí, destacado. como a boiserie é muito escura, ele se confundiu com a boiserie. Sim. Né? O elemento que esconde, o perfil que esconde a lâmpada, a fita de LED, se confundiu com a boiserie e criou esse efeito de levantar o piso. Eu reproduzi esse efeito atrás das cortinas, com a iluminação para cima, porque eu precisava encontrar meios de iluminar, né? Fora distribuir pequenas luminárias pelo ambiente, eu tinha que iluminar de alguma maneira. E eu fui aí estudando, né? Não posso furar a parede, não posso furar o teto, vamos para o perímetro, né? Aí fui buscando, né? E foi talvez o mais desafiador tenha sido fazer a iluminação. Mas, no fim, você criou um clima bem confortável, bem gostoso, né? Você imaginando uma sala de visitas, as pessoas conversando aqui. Isso, pô, eu moraria aqui, eu teria uma casa com esse clima, entendeu? Sim. Que a iluminação, né, ajuda a compor o clima. Aliás, é essencial para você compor o clima. E eu seguramente moraria numa sala de visitas assim. Que legal, muito bacana. Casa, né? Numa casa, com um pé direito desse, sim, com esse teto. Sim. Bom, aí vamos falar como é que você arranjou aqui os móveis nessa sala de visita. O que você escolheu, o que você trouxe? Bom, eu parti do princípio que o dono imaginário da sala era um milionário, né? Para ter uma sala de visita dessa, né? Eu escolhi o que há de melhor no Brasil hoje em mobiliário, né? Que é o mobiliário que é comercializado pela Casual, que é um mobiliário todo de origem italiana, e fui pensando cores que não agredissem a arquitetura encontrada na casa, né? Foi um trabalho de garimpo no acervo, no estoque da Casual. E para compor esse mobiliário, eu precisava de obras de arte de primeira qualidade. E também foi uma garimpagem que eu fiz em 3 grandes parceiros de arte que eu tenho aqui. Paulo Darzé, Galeria de Arte, onde eu peguei essas esculturas que estão na mesa, né, ele me emprestou. Nino Nogueira e Calula Filho, que é um antiquário, que também foi quem cedeu o lustre. Então você foi... Casa Cor Bahia, esse ano, todos os ambientes têm muita obra de arte, né? Tem muita presença da obra de arte. Tem, fortíssima, a presença fortíssima da obra de arte. Eu acho que a casa pediu isso, né? Eu acho que a casa nos exigiu, né, dos profissionais participando do evento, uma garimpagem de obras de arte muito grande. Eu acho que todos os ambientes, né, tem muita coisa boa. Eu já visitei a casa toda, né, e tem muita coisa boa. Tem muita arte boa produzida não só na Bahia como no Brasil. Sim, presente na Casa Cor Bahia. Exatamente. Aqui atrás, o que a gente tem? Aqui é um iabá, né? Aqui é uma escultura que Nádia Taquari, que é a autora da escultura, fez para a Casa Cor. Né? Ela é uma parceira minha de longos anos. Fez para cá? Para cá. Para esse espaço? Não, fez para mim. Ela não sabia ainda como seria o espaço, né? Quando ela começou a estudar a escultura, aí ela foi me falando, digo, Nádia, é isso que eu quero. Eu não imaginava que fosse tão maravilhosa assim, sabe? Eu sabia que ia ser muito bacana, mas eu não imaginava que fosse tão maravilhosa. E aqui eu acho que ela se encaixou perfeitamente. Ela é a visita que minha sala queria. É a visita para receber as visitas. Exatamente. E aí você ainda colocou aqui uma mesa de apoio. Isso. Essa é uma pergunta que as pessoas têm. Já teve uma outra sala em outra Casa Cor, se eu não me engano, Casa Cor Minas Gerais. Tinha também sofá e tinha uma mesa atrás de apoio. Qual é o uso dessa mesa? Diversos. Você pode expor seu acervo de arte, colocar livros que as visitas podem eventualmente consultar, né? Você pode usar como uma mesa bar, você pode usar para poder colocar flores e folhagens. Eu acho que a versatilidade dessa mesa, é uma mesa buffet, é muito grande, entendeu? Ela em qualquer momento você pode usar até para trabalhar, se for o caso, ligar um laptop ou computador. Eu acho muito importante dentro de uma casa, de uma residência, de um apartamento, de uma habitação familiar, que você tenha um móvel como uma mesa dessa, que dê tanta possibilidade de uso. Que
Seja um móvel de apoio. Exatamente, móvel de apoio, usar como elementos decorativos, como eu usei aqui, você pode usar como um mesa-bar com elementos funcionais, né? Pode usar para trabalhar. E aqui você escolheu uma de vidro, que também quase você não vê, né? Exatamente, é muito leve. É aquilo que eu te falei no princípio da nossa conversa. Eu procurei buscar elementos que não brigassem com a arquitetura encontrada na casa. Aqui em Casa Cor Bahia, tudo gira em torno desse solar. Isso, exatamente. Da magnitude do solar e do estado que nós encontramos a casa estava muito íntegra, entendeu? Então, isso nos deu muita alegria encontrar um palacete íntegro, né? E também nos obrigou, talvez, a estudar um pouco mais, né? Para poder encontrar esse resultado. O trabalho de garimpagem foi um trabalho maior, né? Para poder você colocar aqui elementos que não agredissem a arquitetura da casa. Ainda temos muitos palacetes como esse em Salvador? Temos alguns. Agora, eu não sei se estão tão íntegros como esse. Entendeu? O Palácio da Aclamação, eu acredito que esteja íntegro, e o Rio Branco também, né? Esse, por estar no centro da cidade, né, num lugar que o trânsito é constante, eu mesmo estudei muito próximo aqui, e meus filhos também estudam muito próximo aqui. Eu passava aqui diariamente e não identifiquei ele como Palacete das Rosas quando ele foi citado na reunião, né, para a gente fazer a Casa Cor. Eu ficava pensando assim, meu Deus, onde será esse palacete? Eu pensava que era um do outro lado do Campo Grande. Depois foi que a gente foi ver que este palacete aqui era o Palacete das Rosas. Existia uma vegetação muito frondosa aí fora, né, que de uma forma ou de outra ele protegia e acolhia a casa. Então, isso pode ter sido a sua salvação, né? Pois é, pode ser que a Mãe Natureza tenha preservado para a gente agora ter a alegria de trabalhar aqui, né? E ele está em vias de tombamento agora. O governo do estado está vendo essa possibilidade. Eu não sei como é que anda esse andamento, né? Vamos cortar essa parte? Não vou cortar essa parte, não. Vamos editar. Vai ter, o tombamento vai acontecer. E vai acontecer. E a gente está torcendo, a gente sabe que está em vias de. Então, deve acontecer logo mais. Isso, exatamente. Eu faço todas essas perguntas para ela, porque eu sei que ela é uma apaixonada pela casa. Então, não é? A gente, então, bom, quantos metros quadrados a gente tem nessa sala de visita? 46. 46 metros quadrados. Tamanho de 4,5 metros. Uau. É o tamanho de muito apartamento. Isso. É o tamanho de muito apartamento. É área disponível para muito apartamento. Então, alguns apartamentos hoje lançados até tem uma área menor, né? A lei permite que tem uma área menor. Muito bacana. Você conheceu, então, a sala de visita da Casa Cor Bahia 2015, que é uma edição especial, 21 anos de Casa Cor Bahia. Você já tinha feito? Quantas Casa Cor você já tinha feito? Já perdi as contas. Mas mais de 10, com certeza. Acredito que sim, tem que perguntar a Luizinha. Eu gosto muito de encontrar desafios, né, quando eu faço Casa Cor. E esse foi um desafio muito grande. Um desafio muito grande. Essa Casa Cor foram 60 dias de estudo do que fazer, como viabilizar, como manter essa aura desse ambiente, como manter os detalhes, introduzindo um mobiliário moderno, sem brigar com a arquitetura, valorizando o que eu encontrei aqui. Foram 60 dias de estudo e 3 de trabalho braçal. Porque tem, né, no final. Claro que tem muito, né? A gente arruma, a gente olha, a gente pesquisa. Às vezes a gente imagina que um tipo até de flor fica bacana e não é outro, né? Tudo isso, né, naqueles dias finais é que a gente faz essa definição, né? Gradua a iluminação. Eu não conseguia graduar a iluminação, eu troquei a lâmpada para 220, a corrente quer 210, então ela amarelou, né? Deu esse efeito que eu queria perolado, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente faz nos últimos dias, são os ajustes finais. Porque quando o visitante está aqui, ele não imagina como é que a gente chegou nesse ponto, entendeu? Não é uma varinha de condão. Existe por trás disso uma pesquisa e um trabalho que se inicia na primeira reunião de Casa Cor. No primeiro dia que a gente visita o espaço, a gente já começa a imaginar o que é que a gente pode fazer. E aqui existiam as limitações da situação da casa, né? da arquitetura encontrada. Né? Então, esses dias todos de trabalho resultam de estudo em 3 dias de trabalho. Isso é muito bom. Mas eu acho que Casa Cor Bahia, nesse ano, conseguiu, nesses 22 ambientes, uma seleção que eu acho apuradíssima. Todos os ambientes com muita personalidade. Muita personalidade. A Casa Cor está muito boa, sabe? Os arquitetos souberam utilizar os espaços muito bem. Então, um espetáculo. Tem detalhes arquitetônicos da casa que foram muito valorizados com o trabalho dos arquitetos. Isso é muito bom também. Que legal. Você tem Instagram, Ana, para a gente seguir teu trabalho? Tenho. É @APT Magalhães.
APT Magalhães para conhecer outros trabalhos dela. Tem fotos de Casa Cor antigas suas no seu Instagram? Não tem, mas você me deu uma ideia boa agora. Acho que eu vou publicar. Faz a seleção. Isso, acho que eu vou fazer uma seleção e vou publicar de algumas Casa Cores anteriores. Mas eu acho que no site da Casa Cor Bahia tem, se eu não me engano, tem algumas Casa Cores antigas. Aí dá para encontrar as tuas. É. Muito bom. Então você segue a Ana Paula. Você vem aqui para a sala de visita para se emocionar com ela, porque ela vai te contando, você vai se emocionando. Você segue ela no Instagram, daí você conhece outros trabalhos dela e mais fotos aqui da Casa Cor Bahia. Muito obrigada por apresentar seu espaço. Imagina, estou às suas ordens. A gente vai continuar com TV Casa Cor ao vivo. Se você tiver perguntas, você pode mandar pelo chat do YouTube ou pelo nosso número de WhatsApp. Voltamos com a Ana, porque ela achou as fotos aqui, ó, de como era aqui o estêncil dessa parede. Não é? Isso, acima da boiserie eu encontrei esse estêncil aí. E esse estêncil aí, eu preferi isolar ele do resto do contexto, para poder valorizar mais os outros detalhes que o ambiente tinha, né? Como ele era um trabalho muito forte, eu isolei com essa camuça, para quando acabar o evento, a gente retira a camuça e devolve o palacete íntegro. Você nem sabe se esse stencil era original do... Não, a gente não tem certeza se ele era original da casa, né? Porque ele estava com um restauro feito de uma maneira que a gente não conseguiu identificar. Né? E também não houve tempo hábil ainda para identificar. Eu creio que nos próximos passos após a saída da Casa Cor, vai haver uma identificação de tudo que fazia parte do palacete, né? Original, em pintura, etc. e tal, para poder... fazer o tombamento. Mas ó, ela também achou fotos de quando eles estavam tratando o piso. Aqui a aplicação era em espinha de peixe. Espinha de peixe. O piso que está aqui embaixo do tapete, desse tapete aqui da Cami, que é um tapetão maravilhoso que Cami me emprestou. Embaixo do tapete tem uma espinha de peixe. Essa espinha de peixe estava ainda com... todo o piso do ambiente estava ainda com os resíduozinhos, como se fosse uma gosma, uma coisa escura, né? Que depois... Luizinha conseguiu conversar com alguém aí e na conversa descobriu que a casa estava toda coberta com formipiso. Talvez esse formipiso tenha, né, mantido exatamente a integridade de todos os pisos da casa. Quando esse formipiso foi retirado, aí ficou essa gosma que eu acho que não limparam direito. Aí quando a Confiança, que foi a empresa que fez a raspagem do piso, começou a limpar, o piso começou a apresentar esse tom perolado, encantador, né? Eu fiquei apaixonada por... Cada vez que passava a máquina, limpava mais. Olha o resultado final, entendeu? E assim ficou. Agora tem aqui o tapete da Cami. O resto do ambiente, né? Para dar o calor que a gente queria. Na sala de visita. Italiano, da Casual. Bom, agora sim, agora a gente vai continuar com o TV Casa Cor ao vivo. Deixa a Ana aqui. Ela que fez também o master plan da casa. Fiquei sabendo nesse intervalo. Gente, você sabe de tudo, hein? Você fica perguntando. Eu fico perguntando. Pelos cantinhos da casa, pelas escadarias e pelas passagens secretas e porões encontrados na residência Sá. E ainda tudo que se passa, né? Vou continuar ainda vasculhando para contar para vocês o que o Solar das Rosas traz de tão especial. As paredes daqui falam e têm ouvidos também, hein? A gente continua com TV Casa Cor ao vivo.